Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre o Janeiro Roxo, o mês de combate à hanseníase. Mas antes, você precisa saber que para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema para o programa é bem fácil. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. Os diagnósticos de hanseníase aumentaram em todo o mundo e o Brasil já registra mais de 20 mil casos, segundo o último boletim da OMS, a Organização Mundial da Saúde. A doença ainda é cercada de preconceitos e estigma, mas é fundamental que todos saibam que ela tem controle e tratamento oferecidos gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. E para explicar tudo sobre esse tema, o convidado do programa de hoje é o dermatologista e hansenólogo Marco Andrei Cipriani Frade, também presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia e professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. Doutor Marco, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Eu que agradeço, Ana Paula, a oportunidade de falar sobre hanseníase para você e todo o público que nos assiste. Com certeza. Doutor, para a gente começar então, vamos explicar para o pessoal que está em casa, acompanhando aqui o nosso programa, o que é a hanseníase? Então, a hanseníase ela é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que tem uma atração pelos nervos da nossa pele, né? Então, essa bactéria ela vive dentro dessas células que estão lá dentro dos nossos nervos, que vão ser responsáveis pela nossa sensibilidade ao toque, à dor, ao calor, ao frio. É essa sensibilidade que nos protege de viver bem no ambiente. Por exemplo, essa questão da sensibilidade ao frio, né, o tocar na panela quente, por exemplo. Isso tudo são esses nervos que a gente chama de nervos periféricos que nos protegem, né, o que faz a gente tirar a mão quando a gente toca numa panela quente, o pé quando a gente pisa numa taxinha, por exemplo, e sente dor. Então, esses estímulos é que vão ser perdidos aí pela bactéria, quando a bactéria, o Mycobacterium leprae, contamina essas nossas células nas periferias. Doutora, a gente pode dizer então que ela afeta essas terminações nervosas do nosso corpo, é isso? Sim, ela começa geralmente, né, por essas terminações nervosas mesmo, e elas vão diminuindo com o passar do tempo a sensibilidade de reconhecer esses estímulos do meio ambiente, seja ao calor, ao frio, à dor e ao tato. Então, por isso que muitas das vezes eu falo, né, as pessoas têm que ser habituadas a se tocar, né? Por exemplo, no câncer de mama, a questão do autoexame, né? Da palpação da mama, ver se tem algum caroço. Na hanseníase, começa muito pelo toque mesmo, né? Sentir se você está sentindo o passar dos dedos na sua pele de forma igual. Muitas das vezes, ela vai se manifestar sem até lesões de pele, mas vão ser áreas que você vai passar a sentir diferente. Então, eu passo a mão na minha mão, eu tenho que sentir de forma igual em todos os locais. De repente, você começa a perceber que numa determinada área, aqueles dedos parecem sentir menos, ou às vezes até nem sentem, né, o passar dos dedos. Isso é uma maneira grosseira de avaliar a sensibilidade tátil, por exemplo, mas isso já pode ser um sinalizador importante para a hanseníase. Doutor Marco, e como que se transmite a hanseníase? Acho que essa é uma pergunta também bastante importante para deixar de alerta aqui para o pessoal que está em casa. Então, a transmissão da hanseníase, ela se dá por vias aéreas respiratórias, né? Ou seja, se a pessoa que não está em tratamento tem uma carga bacilar alta, ela vai falar, vai espirrar, ela vai estar jogando no ambiente aquelas gotículas que vão ter ali, vão carrear os bacilos da hanseníase. E para que se a pessoa pegue essa carga, né, como infecção,
vai depender de um tempo prolongado de convívio, às vezes conviver em ambientes muito fechados, né, convivendo com pessoas que não estão em tratamento, né? Então, na literatura, né, a gente tem um conhecimento de que 90% da população vai ter defesa contra o bacilo da hanseníase. Todos nós já entramos em contato com o bacilo da hanseníase, mas você, de 10 indivíduos, 9, 8 vão estar protegidos, não vão desenvolver a doença. Mas aí, de 1 a 2, vão desenvolver a doença nas suas mais variadas formas clínicas. O que explica, doutor, a pessoa desenvolver a doença? Existe uma causa relacionada? É a imunidade? É a genética? O que explica uns terem e outros não? Então, principalmente é a resposta imunológica que cada indivíduo vai fazer contra o bacilo. Então, você vai responder de uma forma, eu vou responder de outra, ou seja, isso, para a hanseníase, é isso que torna a doença tão difícil, às vezes, de se estudar, né, que as pessoas acham, né, muito difícil de estudar, porque é uma variabilidade de resposta enorme que cada um vai fazer contra o mesmo bicho, literalmente, né? A mesma bactéria, que é uma bactéria relativamente simples, de uma constituição, né, de bases de DNA muito baixa, muito pequena em relação aos outros micro-organismos, mas ele é capaz de modular a resposta imunológica de forma muito variada. Esse é o grande desafio da hanseníase. Então, quando eu falo que a pessoa vai desenvolver a doença, é porque o bacilo ele tem mecanismos de entrar no nosso corpo, ele fica escondido, né, durante muitos anos, às vezes o tempo médio é em torno de 5 anos, mas pode ficar 5, 10, 30, 40 anos, e ele só vir a manifestar, né, a doença vai se tornar uma manifestação visível, palpável, né, depois de 20, 30 anos. Então, hoje, a nossa população que está se adoecendo é muito a população com uma idade até acima dos 50 anos, mostrando que a manifestação vai se apresentar quando o sistema imunológico dessa pessoa começar a envelhecer junto com a idade desse paciente. Então, parece que os trabalhos estão começando a mostrar que essa questão do diagnóstico estar muito relacionado, acontecendo muito na fase mais avançada da vida, tem dois fatores. Um é o fator de que mudou o sistema imunológico, que a gente envelhece, o nosso sistema de defesa também envelhece junto e faz com que a manifestação apresente. Mas a principal razão é que os nossos profissionais de saúde não estão reconhecendo a hanseníase no tempo que devia. As formas mais precoces da doença, que são mais difíceis de serem reconhecidas, elas não estão sendo detectadas a tempo pelos nossos médicos e nossos profissionais de saúde que lidam no dia a dia e com a atenção básica, né, atenção primária, né, inicialmente falando. Doutor, quais são os sinais e os principais sintomas da doença? A gente falou da pele, né, da questão dermatológica, mas existem outros sinais mesmo que possam alertar as pessoas? Então, Ana Paula, a questão não é nem que a gente tem uma certa diferença de sinais e sintomas, né? Existem sinais, nós vamos estar caracterizando as manifestações da pele mesmo, né? Que são as lesões mais claras, né? Mais branquinhas, mais que a gente chama de hipocrômicas, né? Mas pode também ter placas avermelhadas, caroços, né? Avermelhados, vinhosos, que podem aparecer. Porém, esses sinais, eles são sinais mais tardios. Hoje, os nossos pacientes estão passando muito tempo com a presença de sintomas. O que o paciente sente antes dessas lesões de pele aparecerem. Então, são muitos sintomas, que a gente chama de sintomas neurológicos, relacionados a essa penetração das bactérias nos nervos periféricos. Então, os pacientes se queixam muito de dores nos nervos, às vezes pacientes que ficam anos se queixando
né, com dores nos nervos, seguindo o trajeto dos nervos, por exemplo, começa atrás do joelho, aqui na lateral do joelho, vai até lá no pé, dores no cotovelo com frequência, né, mas também associado dormência nas mãos e pés. Geralmente começa num, dois dedos, depois passa para o outro pé, depois passa para a mão, ou seja, essa evolução lenta também fala muito a favor da hanseníase. Formigamentos, cãibras espontâneas, às vezes acorda à noite com cãibra num determinado dedo. Isso é muito específico e deve-se pensar mesmo em hanseníase. Áreas adormecidas na pele, como eu já falei anteriormente, são esses os principais sintomas que a gente tem associado depois, né, de um certo tempo, que pode vir aparecerem aí as lesões, né, de pele, de fato, presente para o diagnóstico da hanseníase. Doutor Marco, e quem tem hanseníase pode desenvolver algum tipo de sequela também? Então, nós estamos falando em relação a hanseníase, que é uma doença que acomete nervos. Nervo é um tecido que é um tecido muito mais difícil de se recuperar. Ele não substitui, né, ele não se recompõe na mesma forma original, né, que se tinha antes. Então, o grande problema da hanseníase são as deformidades que essa doença pode trazer, gerando incapacidade. Então, por exemplo, ela acomete os nervos de sensibilidade, como eu já disse para você, mas também podem acometer os nervos motores, principalmente a região do ulnar, que é a região que faz esse movimento, né, de pinça que a gente faz. Isso pode ser perdido, o paciente pode evoluir com uma garra desse jeito, por exemplo, né? Ou seja, como que eu vou segurar um garfo se o meu dedinho não encontra o meu dedão, né? Então, essa é uma situação que vai levar a uma incapacidade para esse paciente exercer suas atividades laborativas normalmente, até mesmo atividades do dia a dia, de se alimentar, de pôr os óculos, né, de abotoar uma camisa, né, porque ele não vai conseguir fazer pinça. Nos olhos, né, a hanseníase acomete o nervo facial, que é o responsável por abrir e fechar os nossos olhos. Isso tem uma capacidade de proteger nossos olhos de forma absurda. Então, muitas das vezes, o paciente vai perdendo isso aos poucos. Então, ele vai tendo dificuldade de fechar o olho por completo, e aí você pede o paciente para fechar o olho e ele está assim, né? Um olho fecha, o outro fica aberto. E nós temos que entender que esse paciente vai dormir e ele vai manter esse olho aberto. Então, toda a sujidade, a poeira da cama, do ambiente que ele está, vai se acumular ali na córnea, isso vai gerar um problema, porque também pode ter um acometimento da córnea, no sentido de perder a proteção, a sensibilidade também está diminuída. E aí essa sujeira fica para baixo e para cima nesse olho, acaba arranhando a córnea, o paciente faz úlcera na córnea e pode evoluir com cegueira também. Então, são quadros mais avançados, mas são, né, igualmente graves. E nos membros inferiores, a perda de sensibilidade faz com que o paciente pise, por exemplo, numa taxinha, num caco de vidro, e fique o dia todo com ele. Ele perdeu a sensibilidade para a dor, isso faz com que ele não perceba que ele tem uma taxinha ali dentro naquele pé mesmo, literalmente, ele vai perceber só no final do dia, o pé já está ferido, isso aumenta muito o risco de infecção secundária, essa infecção causa dor, muitas das vezes que ele não percebe também, isso vai inflamar, vai infeccionar de forma maior, pode contaminar o osso, e assim o paciente evolui, às vezes até para amputações, né? Além disso, a questão até mesmo de diminuição de força, né? Para a gente andar, o paciente perde a capacidade de levantar o pé. Isso é um acometimento importante do nervo fibular, que também pode acontecer na hanseníase. Então, são algumas formas, né, que a hanseníase pode deixar sequelas importantes e que o único caminho que a gente tem para que isso não aconteça é diagnosticar cada vez mais cedo e tratar cada vez mais cedo. Com certeza, doutor. Falando sobre diagnóstico, eu queria que o senhor explicasse como então é realizado o diagnóstico da hanseníase.
Então, o diagnóstico da hanseníase ele é bastante desafiador, porque ele vai depender da minha capacidade profissional, vai depender muito do profissional médico, né, do enfermeiro reconhecer isso lá no dia a dia, e também da informação para a sociedade, né, porque o grande problema é que a gente tem pouquíssima informação do que é a hanseníase, né? Então, tudo isso que a gente já comentou sobre sensibilidade, a perda de sensibilidade, não perceber mais o tato de forma igual, às vezes de sensibilidade ao calor, ao frio, né, e a dor, isso tudo as pessoas já têm que ficar atenta a procurar a unidade de saúde. O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico. Então, nós fazemos testes, né, usando, por exemplo, monofilamentos, que são filamentos bem fininhos, para avaliar se a pessoa está sentindo aquela determinada área em relação à periferia, que deve estar normal. Isso é muito importante. E nós fazemos nesse teste no próprio consultório, eu vou testar também, eu pego um cotonete com álcool, numa pontinha eu ponho álcool para dar a sensação de frio, na outra eu deixo ele seco, e o paciente tem que me falar se ele está sentindo quente ou frio, quente ou frio. Isso também é uma maneira de fechar que há uma perda de sensibilidade, geralmente em ilha, isso também é corroborativo aí para o diagnóstico da hanseníase. A dor, a própria espetada, uma agulhinha, por exemplo, né, se o paciente sente naquela região, é igual ao que ele sente fora daquela área suspeita. Isso também te ajuda. Muitas das vezes, o paciente está totalmente anestésico. E aí a gente deixa, às vezes, espeta a agulha e o paciente não teve nenhuma reação a essa agulha, não teve dor a essa sensibilidade. Então, esses testes em conjunto, avalia-se também todos os nervos periféricos desses pacientes. A gente vai palpar na região do cotovelo, vai palpar na região do punho, do joelho, né? Avaliar os movimentos oculares, né, das pálpebras e avaliar outros nervos, além de avaliar a sensibilidade de mãos e pés, com esses monofilamentos, que cada um tem um peso, para a gente saber o quanto a pessoa já perdeu de sensibilidade. Isso tudo a gente junta, né, faz uma análise conjunta disso, que muitas das vezes a gente tem que lembrar que a lesão de pele não está ali para eu fazer esses testes definidinhos, então a gente acaba juntando tudo isso num contexto e aí fecha o diagnóstico de hanseníase para iniciar o tratamento. Laboratorialmente, a gente tem exames hoje que, infelizmente, ainda não estão disponíveis em todo o Brasil, que é o exame, na verdade, que a gente faz uns raspados, né, um piquezinho nos lóbulos da orelha, a gente raspa para tirar células dali de dentro, e essas células são levadas, né, colocadas num papel filtro, isso leva para o laboratório, onde a gente vai fazer o PCR, que é uma reação de cadeia em polimerase, que é uma técnica, igual se usou muito para fazer com Covid, né? No Covid faz muito o RNA, mas aqui a gente vai fazer para o DNA, para ver se a gente tem, né, DNA do bacilo nessas células, que é comprovador aí que a doença existe. Entretanto, 50% dos pacientes vão ter esses exames também negativos, né? Mas é um exame que é o mais sensível que se tem e que a gente luta, né? A Sociedade Brasileira de Hansenologia luta para que isso seja incorporado o mais breve possível. Já está incorporado no SUS, mas para as situações muito específicas. O que a nossa luta é que isso seja um exame de rotina, igual se faz um exame de sangue qualquer para identificação de outras doenças, porque isso vai aumentar a sensibilidade, ou seja, eu vou conseguir fazer um diagnóstico mais, não que seja mais precoce, mas eu vou aumentar o número de pessoas que possam ter a oportunidade de se fazer o diagnóstico com a presença do bacilo, porque muitas das vezes essas pessoas têm sinais muito pequenos de hanseníase para que a clínica seja poderosa o bastante de ser reconhecida como um diagnóstico, entendeu? Hoje. Não, pode continuar, doutor, por favor. Desculpa. Não, o que eu queria dizer é que hoje um exame que é muito importante para a hanseníase
que detecta a hanseníase nas suas formas mais neurais, né, mais dos nervos propriamente, é o ultrassom de nervos periféricos. Para mim, hoje é o melhor exame complementar para o diagnóstico mais precoce possível aí da hanseníase, porque eu estudo hanseníase por ultrassom, na verdade, desde os inícios dos anos 2010 lá. E nós somos aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o nosso grupo tem a maior casuística já publicada no mundo de ultrassom, de estudos de ultrassom com pacientes de hanseníase. Não tem outro grupo que tenha estudado mais isso. E nós temos batalhado para que isso vire rotina também no dia a dia de diagnóstico no SUS, pelo ultrassom de nervos periféricos, que para mim é o exame mais sensível e mais, até a gente já tem padrões de especificidades que a gente consegue trazer para o diagnóstico da hanseníase e na avaliação dos contactantes, é o que é mais sinalizador, de forma mais precoce, no dia a dia de quem trabalha com a hanseníase, o diagnóstico. Exatamente, eu ia até comentar que seria fundamental expandir, né, esses exames para toda a população, que quanto mais cedo vier esse diagnóstico, melhor é para quem, né, tiver aí com... Não chegar aí num caso de sequela, essas sequelas graves que o senhor Sim, comentou, né? Então, isso que eu acho que é perfeitamente, é fundamental. isso mesmo. Doutor, Fundamental, Ana. pode continuar. Não, isso é fundamental, só estou reforçando a sua fala, Sim. né, sobre essa necessidade, porque se nós interviermos antes que a sequela aconteça, nós não vamos ter a incapacidade instalada, né? O paciente vai sofrer porque a gente está protegendo esse tecido tão nobre, que são os nervos periféricos. Doutor, falando um pouquinho do tratamento, então, ele está disponível no SUS e eu queria que o senhor abordasse um pouquinho sobre esse assunto. Como que é feito esse tratamento e como que ele é disponibilizado para a população? Então, o tratamento, infelizmente, a gente tem poucas opções de tratamento. Felizmente, é um tratamento que ainda é efetivo na maioria dos pacientes, né? São drogas é um conjunto de antibióticos, de 3 antibióticos, né? Dapsona, rifampicina e clofazimina. São antibióticos que estão sendo usados para o tratamento da hanseníase há mais de 40 anos, mas ele ainda é efetivo para a grande maioria dos pacientes. Esse vem num kit mesmo próprio, numa cartelinha própria, que o paciente toma uma dose na unidade, lá perto, com o enfermeiro, com o médico ou com o farmacêutico. Ele toma uma dose grande, que a gente chama de dose mensal, dose supervisionada mensal, e depois ele leva o resto da cartela, que ele vai usar 2 comprimidinhos em casa todos os dias, durante o mês todo. Depois de 28 dias, ele volta para pegar a nova cartela, e isso é feito durante 12 meses, né? Dependendo da forma clínica, a grande maioria são 12 meses, mas pode ser tratado também com 6 meses. Esse tratamento ele é doado pela Organização Mundial da Saúde para o governo, né? Não só brasileiro, mas para o mundo todo, né? E esse tratamento ele é disponibilizado gratuitamente, e o ideal é que esse tratamento seja feito na localidade mais próxima da casa dele, na unidade básica de saúde do SUS, mais próxima da sua habitação, da sua casa. Tá? Mas ele é facilmente disponibilizado. Nem sempre esses kits ficam ali, porque senão vai vencer e tudo mais. Mas a partir do momento que nós notificamos que a hanseníase é uma doença de notificação, né, obrigatória, a gente notifica. O SUS em si tem todo um mecanismo para que haja disponibilidade, né, desse kit para ir para aquela unidade básica de saúde nos mais longes locais que você possa imaginar, que essa é a grande riqueza do nosso SUS, né, do Sistema Único de Saúde do Brasil. Exatamente. E, doutora, para a gente encerrar agora esse primeiro bloco, a mulher que está passando por tratamento contra a hanseníase, ela pode amamentar? É uma dúvida, né, muito comum.
Olha, ela pode amamentar. Entretanto, o ideal seria, né, lógico que a mulher não sabe quando vai ter hanseníase e muitas das vezes nem sabe quando vai estar grávida, né? O ideal seria realmente a paciente não engravidar durante o tratamento da hanseníase, mas no seu caso aí você já está me falando da amamentação, né? Então, assim, nós, pelos protocolos, nós não proibimos isso, não há essa proibição de amamentação durante o tratamento da hanseníase. A criança, ela vai ter manifestações relacionadas aos antibióticos, muitas das vezes irritabilidade gástrica, às vezes fica um pouco chorosa, tem um pouco a ver porque passa, sim, pelo leite os medicamentos que o paciente vai tomar. Né? Então, é algo que a gente tem uma certa dificuldade, porque você está tratando o paciente, o ideal, muitas das vezes, é iniciar o tratamento, por exemplo, lá no segundo e terceiro trimestre da gestação, para que, quando a criança nasce, a paciente, com certeza, já não está transmitindo mais a doença, né? Então, isso, a gente já pensa na transmissão e na proteção da criança. Mas os protocolos, tanto do Ministério da Saúde, quanto o protocolo, os guidelines, né, da Organização Mundial da Saúde, ele não proíbe a amamentação durante o tratamento da hanseníase. Tá certo, doutor. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a campanha do Janeiro Roxo, criada para alertar a importância do diagnóstico precoce e da conscientização da hanseníase. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Saúde é Vida e hoje falando sobre o Janeiro Roxo, o mês de conscientização sobre a hanseníase, com o dermatologista e também hansenólogo Marco Andrei Cipriani Frade. Doutor Marco, estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco. Agora eu gostaria que o senhor reforçasse sobre a importância dessa campanha do Janeiro Roxo. Ana Paula, a importância, né, da campanha do Janeiro Roxo, ela se dá porque é um momento que o Ministério da Saúde, os movimentos sociais, nós da Sociedade Brasileira de Hansenologia, nós lutamos para que se tivesse esse momento para fazer um alerta sobre a hanseníase. O grande problema da hanseníase é a falta de informação. E nós não temos campanhas publicitárias, né, pelo próprio Ministério, não se fala de hanseníase especificamente nas redes audiovisuais, na internet, são propagandas muito pontuais, né? A Sociedade Brasileira tem a campanha Todos contra a Hanseníase, que a gente divulga, uma parceria com uma televisão aberta e fechada, mas isso acaba, que acaba aparecendo em vários momentos, além do Janeiro Roxo. Mas a ideia é alertar a comunidade, levar informação sobre a hanseníase, pelo menos sendo nesse mês de janeiro, que é dado como Janeiro Roxo, né, assim como se faz para outras doenças, né, como o câncer de mama no Outubro Rosa, o câncer de próstata no Novembro Azul, e assim vai. Mas a importância é alertar a população sobre os sintomas e sinais da hanseníase para serem detectados o mais breve possível, tratando os pacientes de forma o mais breve possível também. Doutor, por que o senhor acredita que essa é uma doença ainda pouco falada? Então, a hanseníase, ela é muito carregada de preconceitos, né? E assim, no meu ponto de vista, eu sempre falo, né? Só o conceito destrói o preconceito, né? Então, por isso que eu luto muito pela informação, atendo muitas, quando a imprensa me chama e tal, sempre a Sociedade Brasileira de Hansenologia tenta trazer o máximo de informação sobre a hanseníase,
para melhorar o conceito. A partir do momento que as pessoas têm ideia do que é a doença, que ela é tratável, que ela é curável, elas têm menos medo e elas vão buscar mais apoio mais rápido para se tratar mais cedo, né? Mas a hanseníase, ela vem, né, muito carregada de estigmas, mesmo lá por causa da Bíblia, né? Principalmente por causa disso, e as pessoas têm dificuldade, às vezes, de atualizar essa Bíblia, né? Então, a doença que existia no passado, que é da hanseníase, que era a lepra, né? A gente chama de hanseníase no Brasil, também numa campanha até para diminuir esse estigma, né? Mas era uma realidade que não tem nada a ver com o que acontece hoje, né? Era uma doença que realmente não tinha tratamento, as pessoas, a partir do momento que eram diagnosticadas pelo sacerdote, não era nem pelo médico, né? Então, eram as pessoas que eram dadas como leprosas, né? E elas eram afastadas da comunidade e ficavam lá à própria sorte, né? E a doença ia, de fato, evoluindo com aquelas perdas, né? E, assim, infecções aconteciam, as pessoas perdiam membros, etc. Isso é uma realidade hoje que não acontece, porque nós temos tratamento, é uma doença que é curável e que precisa ser reconhecida cada vez mais rápido. Por isso que porém, ainda esse preconceito, essa carga de estigma ainda se mantém. Então, muitas das vezes, quando você dá o diagnóstico, às vezes em crianças, essas crianças na escola, elas são afastadas da escola porque está em tratamento para hanseníase, ou seja, é puro preconceito, é falta de conhecimento do que se está fazendo, e aí começam a ter essas atitudes. Tem pacientes que perdem o emprego, porque só foi diagnosticado, não quer dizer que nem ele é incapacitado ainda para o trabalho, mas só pelo fato de estar diagnosticado com hanseníase, essa pessoa é colocada à margem, né, às vezes do emprego, da escola, etc. Então, esse é o grande problema, né? E, por um lado político, né, na política de saúde pública, a questão, muitos gestores, muitos prefeitos, né, e secretários de saúde têm uma ideia muito errônea da questão da hanseníase, que acham que diagnosticar mais casos de hanseníase é depor contra o sistema de saúde daquela cidade. Esse é o grande erro, porque como a doença leva de 5 a 10 anos para se manifestar, né, todo o movimento, todas as ações, por exemplo, nós aqui do Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária, com ênfase em hanseníase, do Hospital das Clínicas, a gente tem todo um trabalho de formar recursos humanos, de levar treinamento para reconhecer para os profissionais de saúde de várias cidades, inclusive aqui da nossa região, mas também a gente vai para o Pará, a gente vai para Pernambuco, Tocantins, vários outros estados, levando a nossa expertise de como fazer o diagnóstico lá no campo, sabe? Com um exame clínico focado em hanseníase, feito para o diagnóstico das formas mais precoces da hanseníase. Então, muitas das vezes, a gente é mal visto quando a gente chega, porque os gestores têm essa cabeça, né, ainda equivocada em relação a isso. Mas todo o movimento que o prefeito, né, o secretário de saúde faz para levar treinamento para os seus profissionais, é esperado que o número de casos aumente, né? Então, esse aumento de casos, ele não pode ser visto como algo ruim, né? Porque isso é um investimento que o secretário daquele momento está fazendo e que muitos dos seus antecessores não fizeram. Por isso que os diagnósticos vão se acumulando. Então, essa é uma briga política, né? Uma confusão política que às vezes a gente tem que enfrentar, né? Como profissional de saúde, a gente tem que alertar, conversar. Olha, o que o senhor está fazendo é algo que vai evitar que essas pessoas se tornem pessoas incapacitadas, pessoas que vão ter um déficit, né? Vai se tornar incapacitada na mão, no pé ou no próprio olho no futuro. Então, é o diagnóstico precoce sendo feito, o tratamento sendo instaurado e essa população protegida, né? Doutora, até porque esse estigma social, o não preparo desses profissionais, pode ser um empecilho para o tratamento e a doença continua evoluindo, né? E essas pessoas perdendo qualidade de vida, perdendo emprego, perdendo até a própria vida, né? A gente pode dizer. Uhum.
Ana Paula, mais do que isso, né? Essa pessoa, além dessas perdas todas que você trouxe para a pessoa, ela está acontecendo. Mas, voltando lá no nosso início da conversa, nós estamos falando de uma doença que é transmissível, que é infecciosa e transmissível, ou seja, essa pessoa, mesmo que ela esteja com poucas manifestações, ela pode ser um potencial transmissor da doença perfeitamente. Então, deixar de reconhecer isso também tem um risco para a sociedade. As pessoas estão transmitindo, né? E a gente não sabe quem realmente está transmitindo na nossa comunidade. Então, é mais uma política que a gente precisa rever, trazer mais rapidamente esse diagnóstico cada vez mais cedo, para tratar mais cedo e evitar as sequelas, mas também diminuir a carga de transmissão da doença naquela comunidade. E doutor, a questão do isolamento, a pessoa diagnosticada, ela precisa ficar totalmente isolada? Como que é isso? Eu gostaria que você explicasse. Então, essa é uma das causas principais do próprio estigma, né? Nós temos que lembrar que até início dos anos 80, nos anos 70, 80, não só o Brasil, mas vários países no mundo, mas o Brasil adotou a política que existia, que não existia tratamento. O tratamento efetivo para a hanseníase, ele passou a ser instituído a partir dos anos 80, ou seja, praticamente ontem, né? Então, até esse início, até essa época, o Brasil adotou uma política de isolamento compulsório. As pessoas que eram dadas como doentes para a hanseníase, elas eram encaminhadas pela polícia sanitária para os leprosários, os hospitais colônias que existiam em vários lugares do Brasil, aqui na nossa região também, tem ainda o Bauru, que fica como um hospital colônia, mais para a história, mas o Hospital São Bento, na região de Guarulhos, e vários outros que existiam aqui. Então, esse isolamento naquela época, ele se justificava porque a gente não tinha tratamento efetivo. Hoje, isso é absolutamente abominável. As pessoas não precisam se isolar, embora o preconceito seja enorme, muitas das vezes elas se auto-isolam, né, na sociedade, mas a partir do momento que a pessoa começou a fazer o seu tratamento, segundo os dados da literatura, 48 horas após a primeira tomada da dose grande, os bacilos já se tornam inviáveis para a transmissão, na sua grande parte. Depois, na segunda dose grande, isso se torna praticamente 100% de ausência de poder para se transmitir, né? Então, é algo que a gente não precisa ter isso aí como uma preocupação. O importante é diagnosticar e tratar. Eu estou sempre falando isso, porque é diagnosticar cedo, a carga bacilar não está tão alta, já transmite menos, começou a tratar, a transmissão praticamente é zerada. Então, eu nem tenho, as pessoas falam, mas você não tem problema de lidar com os pacientes de hanseníase? Olha, eu tenho mais problema e mais cautela em relação às outras pessoas que eu não sei que estão doentes, porque elas podem estar transmitindo. Porque o meu paciente, ele já está diagnosticado e já está tratando. Então, certamente, ele não vai ser o transmissor para mim. Exatamente. Doutor, eu estava lendo sobre esse assunto e eu vi da importância da vacina BCG no combate da hanseníase. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, que eu acho que é bem interessante. Então, a questão da BCG, ela é uma vacina que a gente conhece a BCG a longa data. O Brasil faz BCG na criança já na maternidade. Isso, ele é um estímulo para melhorar a resposta imunológica celular dessa criança e ela vai ter uma defesa cruzada para a tuberculose, né? Então, não que ela evite que o paciente possa vir a desenvolver a tuberculose, mas se ele vier a desenvolver a tuberculose, vai ser uma tuberculose muito mais branda do que se ele não tomasse a BCG. O Brasil adota a BCG como proteção para as pessoas que convivem com paciente de hanseníase. Então, se eu faço o diagnóstico de um paciente de hanseníase, obrigatoriamente eu tenho que perguntar
com quem essa pessoa vive, quais são as pessoas que convivem com ela, e eu preciso examiná-las. Eu examino o acompanhante, né, o comunicante, que a gente chama, igual como se ele fosse um doente procurando lesões e alterações de nervos para, se for o caso positivo, ele vai tratar. Se ele não tiver nenhuma manifestação, nenhuma apresentação que faça o diagnóstico, é a conduta fazer uma dose reforço da BCG. Então, quem tem nenhuma vacina, faz a dose de BCG. Quem tem uma cicatriz, geralmente é no braço direito, toma uma segunda dose reforço. E quem tem duas não se faz nada. Então, para que isso? Para também dar uma acordada na resposta imunológica das células desse paciente. Porque se ele vier a pegar hanseníase, vamos dizer assim, né? Essa hanseníase não vai evoluir para as suas formas mais graves. Então, esse paciente vai ser reconhecido de forma relativamente um pouco mais precoce e vai ser tratado mais rapidamente. Mas o mais importante, não vai permitir com que o bacilo cresça com vontade, sabe? Cresça livre e faça aquelas formas mais graves da hanseníase. É esse o objetivo da vacina BCG. Não é que a vacina vai proteger 100% das pessoas, não é isso. É que quem tem convívio com paciente de hanseníase tem cerca de 8 a 10 vezes mais chances de virar um doente. Então, o que a gente faz com a BCG é melhorar a resposta e, de repente, esse paciente nem vai desenvolver mesmo aquela doença, mesmo tendo vivido com o paciente de hanseníase. Doutor Você Marco. entendeu? Ficou claro? Sim, ficou sim, perfeito. Doutor Marco, o tratamento da hanseníase, ele então é feito para a vida toda. A doença, se a pessoa abandonar o tratamento, ela pode voltar ainda mais forte? Como que é isso? Peraí. Ele não é feito para a vida toda. A gente tem um tratamento, geralmente é um esquema único, né? Nós estamos trabalhando para ver se a gente institui novos esquemas com drogas mais modernas, com menos efeitos colaterais, mas o tratamento que existe é a multidrogoterapia, que é esse kit com 3 antibióticos, e que a gente vai usar para o paciente durante 6 meses, se ele for de formas paucibacilares, que a gente chama de carga bacilar ausente, praticamente, mas ou ele vai tratar 1 ano. Então, o tratamento de hanseníase, ele varia de 6 a 12 meses. E o paciente tem que tentar fazer, a unidade de saúde tem que usar toda a sua equipe para que o paciente faça o tratamento, né, nesse período de 6 a 9 meses para quem trata 6 meses e de 12 a 18 meses para quem tem que tratar em 1 ano. Mas ele tem que receber pelo menos ou 6 ou 12 kits desses, né, que são basicamente, cada kit é um mês, né? Então, são até de 12 a 18 meses. Mas, geralmente, a grande maioria dos pacientes se curam com esses períodos de tratamento. Então, fez isso, a gente dá como o paciente está curado. Porém, nós temos pacientes que têm carga bacilar mais alta, muito alta, eles vão ter dificuldade, muitas das vezes, de se curar com 12 doses. Então, você vai ter que estender, às vezes, para 24 doses, ou até mesmo buscar drogas alternativas, se eles forem casos mais resistentes mesmo, a gente tem que usar outros antibióticos com esse esquema que eu estou falando para você, que é o esquema padrão que a gente tem. Mas, assim, não é um tratamento para a vida toda. O importante é fazer nesses períodos, porque se ele fica 3 meses sem receber as doses, ele tem que começar o tratamento lá da estaca zero. Então, é importante que tenha essa orientação para que o paciente não desista do tratamento, porque às vezes trata 10 meses. Não vou mais tratar, fica o 11º e o 12º mês, não são dados. Na hora, aí ele volta daqui 6 meses, infelizmente, eu vou ter que voltar do mês 0, entendeu? Lá do início. Por exemplo, o senhor comentou, o paciente abandona o tratamento com 10 meses. Essa carga viral, quando ele voltar, vai estar ainda maior? É isso que acontece? Não necessariamente carga bacteriana, né? Mas a carga bacteriana dele não necessariamente vai estar maior, não é isso. Porque ele fez 10 meses de tratamento, tem um impacto nessa diminuição. Mas nós temos que lembrar que esse é um bacilo que ele vive dentro da célula que está dentro dos nervos periféricos.
Por que eu estou frisando isso? Isso são situações, né? Essas situações são situações que dificultam a entrada, né, e o atingir do medicamento em todos os sítios que a gente tem dentro do corpo. Então, eu tenho que tratar esse período de 12 meses, de um ano, por causa disso. Eu tenho que vencer a membrana da pele, eu tenho que vencer, antes disso, passar dentro do nervo, ou seja, o nervo é um tecido que tem dificuldade para permitir com que os antibióticos cheguem lá dentro, esse é um ponto, e, né, você tem sítios, muitas das vezes, que a concentração de droga não chega no ideal tão rapidamente. Por isso que a gente vai dar esse tratamento por um longo período. Porque também eu quero que o antibiótico, muitas das vezes, só vai funcionar quando o bacilo for se multiplicar. Então, eu tenho que coincidir com esses períodos. Por isso que o tratamento da hanseníase, da tuberculose, né, das micobacterioses, de uma maneira geral, são tão prolongados. Então, assim, são várias coisas, né, relacionadas por trás disso e que tem um senso, né, o porquê que o tratamento tem essa duração tão longa. Então, se ele para de tratar no meio, ou seja, a gente não consegue falar que ele está curado, porque faltam 2 meses, por exemplo, para ele se tratar. Então, pode ser que tenha sítios, que tenha bactéria lá escondidinha e que ainda não foi reconhecida pelo antibiótico. Ou seja, ele vai estar até melhor, mas daqui 2, 3, 4 anos, o bacilo da hanseníase, embora ele seja muito lento para se multiplicar, que é quase 17 vezes mais rápido do que o da tuberculose, por exemplo, mas ele vai se multiplicar. Então, esse sítiozinho que é pequeno, que o paciente acha que ele está curado, daqui 3, 5 anos é batata, vai estar voltando a doença e a gente vai ter que retratá-lo. Doutor, para a gente já então encerrar o nosso segundo bloco, eu gostaria de saber então se a hanseníase ela é possível ser prevenida? A gente pode falar em prevenção com relação a essa doença? Em relação à prevenção para a hanseníase, o caminho é informar, né? Levar informação para que o reconhecimento da doença seja cada vez mais breve, mais rápido, para que o tratamento seja colocado e iniciado cada vez mais rápido, né? Esse é o grande caminho, né? Principalmente levar informação às populações mais vulneráveis, né? A questão de pessoas que vivem em ambientes muito fechados, né? População de periferia, por exemplo, que moram em casas, né, que tem um cômodo que ali dividem 5 pessoas, né? Isso tem maior risco. Mas também as pessoas que não estão nessa situação, hanseníase não é uma doença exclusivamente de pessoas pobres. São mais afetados por essa questão, principalmente de moradia, mas pessoas em situações mais diferenciadas também podem ter a hanseníase. As pessoas acham que só porque eu tenho, né, um bom salário, sou uma pessoa com uma renda diferenciada, não vou ter hanseníase, e às vezes fica 10, 15 anos sofrendo com dores nos nervos, né, começam a se tornar incapacitantes, pensam-se em várias neuropatias e não se pensa em hanseníase por uma questão apenas salarial, vamos dizer assim. Por isso que a gente tem trabalhado muito na sociedade brasileira, a gente tem a campanha Todos contra a Hanseníase, a gente aqui na faculdade, né, a pós-graduação de clínica médica, nós desenvolvemos podcast que chama A Flor da Pele, vocês podem procurar, né, quem está nos assistindo. Esse podcast conta a história de uma pessoa que foi internada, hoje ele está, o seu Gilberto tem 93 anos, e hoje ele nos conta como foi o período que ele viveu nesses hospitais colônias, e ao mesmo tempo a gente traz pontos da pesquisa. Nós temos um questionário de suspeição de hanseníase que aumenta muito a chance de se ter o diagnóstico de hanseníase a partir dessas respostas, que tem relação com esses sintomas e sinais que a gente conversou aqui nessa entrevista, para que o paciente chegue mais cedo. Então, os agentes comunitários de saúde distribuem esse questionário, a gente usa a inteligência artificial para ver quais os questionários são mais propensos, né, e que tem uma preferência de serem avaliados de forma mais rápida. A gente usa isso aqui em Ribeirão Preto, usou em Jardinópolis, estamos usando em Tambaú, né, treinando Muzambinho, em Minas Gerais, quase toda a população
Tambaú, a cidade que já alcançou 93% da população que já foi respondida, né, que respondeu ao questionário. A gente está com toda a equipe de lá treinada e tá, né, assim, mudou os dados, né, de diagnóstico de hanseníase, mudaram-se completamente, porque nós estamos fazendo esse trabalho proativo, né? Então, esse é o ponto de maior prevenção. Se cuidar, se tocar, ver como está a sua sensibilidade. Se está tendo muita cãibra, dores nos nervos, pense em hanseníase, converse com seu médico nesse sentido, né, para que o diagnóstico seja feito cada vez mais rápido, o tratamento instituído de forma mais rápida, antes que as incapacidades apareçam. Tá certo, então, doutor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Saúde é Vida, a sua disposição em atender aqui a nossa equipe. Nossa, Ana Paula, eu que agradeço a você, a toda a sua equipe, a paciência para conosco, e a Sociedade Brasileira de Hansenologia também agradece nessa oportunidade de falar, né, sobre hanseníase para a comunidade toda. Bom, muito obrigado. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada também ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.